Você teria coragem de romper com o país que te criou, enfrentar pressões políticas de todos os lados e ainda sair gritando às margens de um riacho. Independência ou morte? Pois é. Te apresento Dom Pedro I. O príncipe que virou imperador pegou a coroa no peito e decidiu: o Brasil agora é meu. Mas antes de continuar, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhuma história maluca e cheia de reviravoltas, como a do nosso querido Pedro. Dom Pedro I nasceu no dia 12 de outubro de 1798, em Portugal. Era filho do rei Dom João VI e da rainha Carlota Joaquina, uma dupla que brigava mais do que gato e rato. Desde pequeno, Pedro mostrou que não ia ser um príncipe qualquer. Ele era agitado, corajoso e, segundo algumas fofocas da corte, até meio rebelde. Se fosse nos dias de hoje, ele provavelmente estaria subindo pelos muros do palácio. Quando Napoleão Bonaparte começou a ameaçar Portugal no início do século XIX, Dom João VI fez as malas, pegou a família inteira e fugiu para o Brasil. Isso mesmo, literalmente atravessou o oceano com toda a corte. Pedro chegou aqui em 1808, ainda criança, e cresceu entre os coqueiros tropicais do Rio de Janeiro. E adivinha? Ele adorou! Pedro se apaixonou pelo Brasil, amava cavalgar, explorar e conversar com o povo. Isso deixava os nobres portugueses de cabelo em pé, mas aproximava Dom Pedro da população. Ele era aquele tipo de nobre que comia feijoada e puxava papo com qualquer um. E foi exatamente essa proximidade com o povo que fez dele uma figura tão importante quando o bicho pegou. Por volta de 1820, Portugal começou a pressionar para que Dom Pedro voltasse e deixasse o Brasil sob o controle direto de Lisboa. Só que o povo brasileiro não curtiu essa ideia nem um pouco. Aí veio o famoso episódio de 9 de janeiro de 1822. Dom Pedro recebeu uma carta de Portugal, ordenando o seu retorno. Mas em vez de obedecer, ele disse: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Essa data ficou conhecida como Dia do Fico. Foi tipo um não vou embora e pronto. E isso mexeu com o coração dos brasileiros. Meses depois, no dia 7 de setembro de 1822, enquanto viajava com sua comitiva às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro recebeu novas cartas de Portugal. Elas exigiam que ele obedecesse e voltasse. Mas dessa vez, ele perdeu a paciência. Dom Pedro sacou sua espada, montado no cavalo, e gritou: independência ou morte. Foi assim, com suor, poeira e grito no pulmão, que o Brasil se tornou um país independente. Em dezembro daquele mesmo ano, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil. E a partir daí, a coisa ficou séria. Ele tinha que lidar com revoltas, crises políticas e até brigas de família. E vale lembrar que ele era multitarefa. Além de imperador, ele tocava piano, compunha músicas, inclusive o hino da independência, e tinha um monte de filhos. Dom Pedro se casou com a princesa Leopoldina da Áustria, que era muito respeitada e inteligente. Eles tiveram vários filhos, incluindo o futuro Dom Pedro II. Mas Pedro também teve vários casos amorosos, sendo o mais famoso com a Marquesa de Santos, Domitila. Era tanto drama que daria uma novela das 8 fácil! Com tantos problemas políticos, revoltas e pressão. Dom Pedro I decidiu abdicar do trono em 1831, em favor de seu filho Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 aninhos. Pedro voltou para Portugal e, pasmem, virou rei lá também. Assim como Dom Pedro IV, ele lutou numa guerra civil e ainda defendeu a Constituição. Um verdadeiro multitarefa até o fim. Ele morreu jovem, quando tinha apenas 35 anos, mas sua história, essa ficou para sempre. Dom Pedro I foi impulsivo, corajoso, às vezes até bagunceiro, mas foi também um dos personagens mais marcantes da nossa história. Ele não foi perfeito, mas sem ele, talvez o Brasil não fosse o país que conhecemos hoje. E aí, o que você achou dessa figura histórica que era praticamente um personagem de filme? Deixa aqui nos comentários! Você teria coragem de largar tudo e gritar independência ou morte? Se gostou, dá aquele gostei maroto, compartilha com os amigos e se inscreve no canal, porque ainda tem muita história épica vindo por aí.